Já não era porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Justificado pela fé, obteve testemunho de haver agradado a Deus e foi transladado para não ver a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Enoque, o primeiro homem arrebatado. O arrebatamento da igreja. Se você se interessa por esse tema, se você deseja aprender um pouco mais sobre a vida de Enoque e qual é a relação entre a vida de Enoque e o arrebatamento da igreja, eu vou te fazer um pedido. Permaneça nesse vídeo até o final, porque esse vídeo ele está dividido em 3 partes principais. Se você ouvir a primeira e não ouvir a segunda e não ouvir a terceira, você não vai compreender e entender esta mensagem. Por isso, ouça esse vídeo desde agora até o final, para que você possa compreender melhor qual é a relação entre o profeta Enoque e o arrebatamento da igreja. Na primeira parte do vídeo eu vou falar um pouco sobre quem foi Enoque. Na segunda parte do vídeo eu vou falar a respeito das principais polêmicas, mentiras e mitos em relação a Enoque. E na última parte, a parte final desse vídeo, eu vou estar falando sobre a relação entre Enoque e o arrebatamento da igreja. Por esses 3 motivos, eu te faço e reforço esse pedido. Permaneça até o final desse vídeo para que você possa compreender, entender e não tirar conclusões precipitadas em relação a esse ensino, a esse estudo e a esta mensagem a respeito de Enoque e também sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou falar um pouco agora sobre a respeito da primeira parte desse vídeo. A primeira parte, quem foi Enoque? Você que tem curiosidade, você que deseja saber um pouco mais a respeito de Enoque, como foi a vida de Enoque, o que Enoque fez, de tão importante para que hoje nós possamos estar falando a respeito da vida dele. Então, se você tem interesse, permaneça até o final desta mensagem. E também eu vou te fazer mais um pedido. Eu vou te pedir para que você possa se inscrever aqui nesse canal, nos apoiando, nos incentivando a continuar pregando a palavra de Deus através das mídias sociais. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E assim também você vai estar também tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho de evangelismo e trazendo a palavra de Deus através das mídias sociais. Quem foi Enoque? A primeira pergunta, primeira parte, quem foi Enoque? A Bíblia, ela nos fala a respeito de Enoque já na primeira parte, Na primeira parte da Bíblia, que é o livro de Gênesis, a Bíblia já faz uma declaração e também faz uma rápida vislumbre sobre a vida desse personagem, não só personagem, mas uma pessoa real, uma pessoa que viveu 365 anos, foi um homem que profetizou, um homem que tinha um relacionamento muito especial com a palavra de Deus, com o evangelho da salvação, porque ele pregava a salvação, ele pregava arrependimento e uma vida na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Ele foi um profeta antigo, e ele esteve na 7ª geração depois de Adão, ou seja, Enoque foi o 7º depois de Adão. Até Adão, teve-se 7 gerações até chegar na vida desse profeta que nós estamos falando a respeito dele aqui nessa mensagem. Então, primeira geração foi a de Adão e Enoque veio já na 7ª. Por isso a Bíblia declara no livro de Gênesis que ele foi o 7º depois de Adão. Até chegar Enoque passaram-se 7 gerações. Fato também que a Bíblia deixa bem claro, e chama bastante atenção, é pelo fato de Enoque, além de ser profeta, ele foi avô de Noé, ou seja, Noé, aquele da arca, aquele que Deus comunicava para que ele criasse a arca, fizesse a arca e através dele salvasse a sua família e muitos dos animais que foram salvos através daquela arca criada através de Noé. Então, esse profeta que nós estamos falando aqui agora, ele foi avô de Noé, Ele foi avô de Noé. Enoque, ele teve a participação muito especial na pregação da palavra de Deus. Ele é pregoeiro da justiça, ou seja, aquele que levava a mensagem de salvação às pessoas, visto que ele viveu em uma época onde o distanciamento de Deus era real. A tradição
E a Bíblia também afirma que Enoque viveu no meio de um povo ímpio, um povo que não tinha temor de Deus. É tão tal que o neto de Enoque foi Noé, a pessoa que viveu num mundo ainda mais corrupto e que através dele a corrupção tinha dominado a terra, e através de Noé ele conseguiu salvar a si mesmo, a sua família e os animais que entraram naquela arca. Logo, aquele período de tempo era de distanciamento da presença de Deus, do Pai Celestial, e muitos assim viviam, longe da face de Deus, na época de Enoque, até a época que culminou com Noé, com os acontecimentos da vida de Noé. Esse profeta Enoque não é falado somente no Antigo Testamento, O nome Enoque e referências à vida de Enoque também são faladas no Novo Testamento. Vamos fazer uma menção aqui do que está escrito no Novo Testamento a respeito da vida do profeta Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos os ímpios e todas as suas obras de impiedade que cometeram, e por todas as duras palavras que impiamente pecadores disseram contra ele. Judas, versículo 14 e versículo de número 15. Vemos que realmente Enoque foi um personagem que viveu nessa terra, foi um homem muito importante na pregação do Evangelho, na pregação da Palavra de Deus. Foi mencionado no Antigo Testamento, foi mencionado também no Novo Testamento. Então nós devemos dar uma devida atenção para esse homem, principalmente quando nós entrarmos na terceira parte desse vídeo, que é a relação entre esse homem, o profeta Enoque, e também sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou estar falando a respeito desse tema na última parte desse vídeo. Amados irmãos, agora nós vamos entrar na segunda parte, que é bem interessante, A segunda parte também é muito interessante. E eu peço que você permaneça até o final desse vídeo para que você possa compreender e entender melhor e cada vez mais a relação entre Enoque e o arrebatamento da igreja. Segunda parte desse vídeo, eu vou falar sobre as principais polêmicas, mentiras e mitos envolvendo Enoque, envolvendo Enoque. Os primeiros mitos, as primeiras mentiras surgem pelo fato do livro de Enoque, temos aí 3 livros atribuídos a Enoque, e esses livros eles não são livros inspirados pelo Espírito Santo, Existem 3 livros que falam a respeito de Enoque, que mencionam Enoque, como seu escritor, como seu autor. Tem 1º Enoque, 2º Enoque e 3º Enoque. Então muitos pegam esses livros para sustentar teorias, teorias a respeito da vida de Enoque, teorias a respeito do que ele fez, do que aconteceu com ele. Mas esses livros são livros históricos, nós podemos ler, podemos sim, nós temos liberdade para estudar os livros de Enoque, mas não tem o mesmo peso das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras, elas foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, foram divinamente inspiradas pelo Espírito de Deus. Então é necessário que nós venhamos compreender e entender essa verdade, que o livro de Enoque não é um livro inspirado, Não é um livro inspirado, nem 1º Enoque, nem 2º Enoque, nem 3º Enoque são livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas apenas registros históricos, que trazem ali alguma relação do Enoque que é citado na Bíblia. Nós vemos algumas passagens bíblicas, nós relatamos aqui, livro de Gênesis, livro de Judas, vem falando sobre a vida de Enoque, mas os mitos começam em muitos não aceitarem que o livro de Enoque é um livro apócrifo, O livro apócrifo é aqueles livros que não estão no canon da Bíblia. Muitas pessoas até pensam que o livro de Enoque estão no canon bíblico, mas não é verdade. O livro de Enoque não está no canon bíblico. É um erro muito grande você pegar um livro que ele é apócrifo, ele não é divinamente inspirado pelo Espírito Santo, um livro apenas histórico, e compará-lo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então você não vai encontrar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que o livro de Enoque, 1º Enoque, 2º Enoque, 3º Enoque, é um livro que está dentro ali das Escrituras Sagradas, não. Que foi divinamente inspirada, não, mas apenas um relato histórico de um homem. Ele existiu, sim, ele existiu, está registrado em Gênesis, está registrado no livro de Judas, está registrado no livro do Novo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, está registrado, fala-se essa verdade. Existiu esse homem, existiu esse ser, existiu essa criatura, sim,
E de fato, ele era um homem de Deus e pregava a verdade. Mas os mitos, as inverdades surgem em comparar esses livros, né, com a palavra de Deus. Mas existe o livro de 1º Enoque, existe o livro de 2º Enoque, existe o livro de 3º Enoque, que foram encontrados ali nas cavernas de Qumran, né? Foram encontrados nas cavernas de Qumran registros a respeito da vida de Enoque. Esse Enoque é o mesmo Enoque que nós vamos falar a partir de agora, que eu vou entrar agora na terceira parte desse vídeo. Qual é a terceira parte desse vídeo? A terceira parte desse vídeo é a relação entre Enoque e o arrebatamento da igreja. Qual é a relação então? Qual é a relação que existe entre Enoque, entre a vida de Enoque e o arrebatamento da igreja? Primeiro fato, a primeira coisa que a gente deve compreender: Enoque, ele, dos registros bíblicos, né, verdadeiros que estão na Bíblia, não só nos livros apócrifos, né, como eu mencionei, mas o que está na Bíblia, que está lá em Gênesis, o que está lá em Judas, vai falar que Enoque era um homem que andava com Deus. Enoque era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, e é uma das poucas pessoas que a Bíblia diz abertamente que ele era um homem que andava com Deus, tá bom? Certo. Então isso é intimidade com Deus, é um relacionamento com Deus, é santidade, é obediência, submissão a Deus. Então nós vemos aqui uma simbologia, nós vemos aqui um fato. A igreja do Senhor hoje, ela deve ser amiga de Deus. A igreja do Senhor deve se submeter a Deus. A igreja do Senhor deve se submeter ao Espírito Santo e buscar sempre viver na direção dele, na direção do Espírito Santo. Então faz-se necessário olhar-se para a vida, sim, né, de Enoque, que ele era um homem que ele buscava esse relacionamento. Ele era um homem que buscava ter essa relação com Deus. Ele era um homem que buscava esse relacionamento com o Espírito Santo. Então faz-se necessário nós observar a relação que existe entre o arrebatamento da igreja e também o arrebatamento de Enoque. Enoque foi trasladado, ele não morreu, mas Deus tomou para si, para que ele não visse a morte. Entra aqui no primeiro fato, né, o primeiro fato bíblico, que é o arrebatamento de Enoque. Ele foi trasladado, ele não morreu, mas Deus tomou para si. Então isso é algo que vai acontecer com a igreja. A igreja do Senhor também, ela vai passar para Cristo. Ela passa para Cristo no momento do arrebatamento, quando o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja. Então ali Enoque, ele foi arrebatado, ele foi tirado, ele foi trasladado para o Senhor. E nós também, a igreja de Deus, que é mencionada na palavra do Senhor, ela vai passar também por essa experiência. Não vai ser somente com Enoque, não, mas a igreja do Senhor, ela também vai passar por essa experiência. A igreja do Senhor, ela também será arrebatada. Assim como Enoque foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, e nós, a igreja do Senhor, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor Deus nos ares. E assim nós estaremos com Ele para todo o sempre. Então é a primeira relação. E outra coisa também, porque existe uma grande tribulação que vai se abater sobre essa terra, que virá sobre essa terra, né? Uma grande tribulação vai acontecer, e nós sabemos que muitas pessoas morrerão, muitas pessoas serão perseguidas, e nós vemos que a igreja do Senhor será guardada da grande tribulação, né? Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Entra-se aqui agora, né, o conhecimento do pré-tribulacionismo. Se você não conhece como funciona o pré-tribulacionismo, eu vou deixar aqui um vídeo, né? No final desse vídeo eu vou deixar 2 vídeos para que você possa compreender e entender melhor o que é o arrebatamento da igreja, quais são os ensinos sobre a grande tribulação, sobre os pré-tribulacionistas, sobre os mid ou mesotribulacionistas e sobre também os pós-tribulacionistas. Então, quando Enoque arrebatado antes do dilúvio, né, antes da ira de Deus, antes da ira de Deus descer sobre aquele povo, a igreja do Senhor, ela também será arrebatada, ela será livrada da ira que se abaterá sobre essa terra, né? Sobre a ira de Deus que vai se acender sobre essa terra. Então permaneça aqui nesse canal, eu vou deixar mais 2 vídeos para que você possa compreender melhor e mais a palavra de Deus em relação à volta de Jesus e o arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja.